E hoje, pela primeira vez, vou falar sobre um anime aqui no canal. E nada melhor do que a gente começar com o pé direito. Até porque eu assisti esse anime recentemente. Dororo, de 2019. Vou falar desse anime evitando spoilers. E no momento que eu for dar a minha opinião, eu vou falar só um spoiler lá que realmente é necessário para trazer uma reflexão. Aliás, talvez eu fale mais um spoiler, mas isso eu vou deixar para o final, eu aviso lá, fique tranquilo. Bom, a história é o seguinte, a época, pelo que eu pude analisar, se passa no período Sengoku do Japão, que é entre 1467 a 1603. Uma época que havia constante guerra civil por senhores feudais querendo mostrar quem é que tem mais poder. Era um tempo de completa desordem social e política. E a história começa com um senhor feudal que está tentando adquirir o poder a todo custo, e neste momento as suas terras não estão indo bem, tudo por causa das guerras também que acontecem. Então esse senhor feudal chamado Daigo, ele vai num templo onde tem umas estátuas que representam demônios, e ele começa a orar para essas estátuas. E faz o seguinte pedido: por favor, façam com que eu conquiste os meus inimigos. E em troca, podem levar o que quiserem. Ou seja, basicamente ele faz um pacto com os demônios. E ele não especifica o que os demônios podem levar. Ele só fala: levem qualquer coisa. E aí um certo dia, a sua esposa está prestes a dar à luz. E ela dá à luz a um bebê. O anime não mostra, mas dá para ouvir o choro do bebê assim que ele nasce. E nesse momento, o senhor Daigo, ele está se dirigindo à sala onde a mulher dele está tendo filho. Só que no momento que a mulher dele tem um filho, e o filho, a gente escuta até o filho chorar por alguns segundos, um grande clarão em forma de raio entra dentro da sala. Era nesse exato momento em que o Sr. Daigo estava se dirigindo para o quarto para ver a condição da esposa dele e tal. E a esposa está lá segurando o bebê e as parteiras estão ao redor, só que as parteiras estão um tanto assustadas. Mas a mãe, ela não está muito assustada, ela não aparenta nada demais na expressão dela. Quando o Sr. Daigo vai ver a criança, é uma criança sem órgãos e até mesmo sem pele. Uma coisa bem tenebrosa de se ver. E ao que tudo indica, aquele raio que apareceu no quarto após o bebê ter nascido, eram os demônios pegando a parte do acordo deles que foi oferecida pelo senhor feudal. Em outras palavras, os demônios pegaram todos os órgãos da criança. E por incrível que pareça, mesmo sem os órgãos, sem língua, sem pele, sem braço, sem perna, a criança ainda estava viva. O que deixa a cena mais triste ainda, como se a criança, apesar de não esboçar e nem poder esboçar nenhuma expressão, porque ela não tem nada, não tem nem olhos, a gente, de uma certa forma, não só a gente, mas os personagens também, tem a impressão de que aquele ser vivo gostaria de viver, mesmo com o que acabou de acontecer com ele. E o que é mais triste, essa criança, nos primeiros segundos, nasceu como uma criança normal, pelo que deu para entender no começo do anime, quando a gente escuta o choro dela, logo no comecinho quando ela nasce. Logo depois aparece o raio e o choro da criança cessa, ela não chora mais. Então sim, esse pequeno ser veio inteiro no mundo, isso fica bem claro nessa cena. Apesar de não mostrar, tudo que é mostrado é o resultado final, como é que a criança ficou após o raio. E ao ver a criança dele, o Sr. Daigo, ele começa a rir e ele entende o que foi que aconteceu. Os demônios vieram pegar a parte dele do acordo. E essa risada do senhor feudal é, na verdade, um alívio, porque ele entende que o acordo foi aceito. Se os demônios vieram pegar os órgãos do filho dele, então o acordo foi aceito. Então o Sr. Daigo tira a criança dos braços da mãe, que queria ficar com a criança, pois sentiu um amor pela criança, apesar da aparência que ela tinha, e mandou uma das parteiras se livrar da criança.
A mãe fica desolada, mas ele explica, olha, ele não ia sobreviver de qualquer maneira, é melhor nos livrarmos dele e tal. Isso porque, aparentemente, por ele ser o pai, não tinha coragem de fazer isso, de se livrar da criança ele mesmo. A princípio, a parteira pretendia matar a criança, mas ao olhar aquele ser sem expressão, sem órgão, sem nada, praticamente, ela sente como se aquele ser gostaria de viver, apesar do que aconteceu com ele. Então, sem coragem de matar aquele bebê condenado, ela simplesmente coloca ele num bote e deixa ele à deriva. A Deus dará, vamos dizer assim. E esse é o enredo do anime. E a gente descobre depois que essa criança cresce, sobrevive de alguma maneira. Por incrível que pareça, eu acho realmente incrível ela conseguir sobreviver sem nenhum órgão, mas ela cresce, sobrevive com um único objetivo: recuperar o seu corpo. Então, esta jovem criança se prepara e parte numa jornada para encontrar demônios e matar demônios. E basicamente, cada demônio que ele mata, ele recupera uma parte do seu corpo. E é isso, a gente acompanha a jornada do Hyakimaru, que é o nome desse personagem, essa criança que nasceu sem corpo, que agora já não é tão criança assim, é um jovem. E Dororo, na verdade, é o nome de uma criança que ele conhece no meio da jornada. Isso mesmo, o anime carrega o nome de um coadjuvante e não do protagonista. O Dororo, que é a criança, acaba servindo como o meio de comunicação do Hyakimaru, já que ele não fala. Também serve como seus olhos, já que ele também não enxerga. E por aí vai. E também através dessa jornada o anime vai apresentando algumas reflexões, como até onde alguém vai por poder, o que significa ter um corpo e uma alma, o que é a verdadeira humanidade, seria a aparência, a empatia. Tudo isso a gente vai descobrindo nessa jornada. E agora sim chegou o momento da minha opinião sobre o anime. E a partir desse momento eu vou falar alguns spoilers. É necessário para a gente poder construir uma reflexão aqui. Se você quiser sair do vídeo, beleza. Se quiser continuar, seja bem-vindo. E vamos lá. Bom, primeiro eu vou começar falando pelo Dororo. Dororo é a criança que acompanha o Hyakimaru na jornada dele. Aí o Dororo, ele fala, é uma criança bastante esperta, por sinal, é uma coisa que me surpreendeu, uma criança muito madura, é aquela criança que foi jogada nas ruas, que não tem pai, que não tem mãe, esconde um segredo, mas isso você vai descobrir depois, mas é uma criança que teve que aprender com as ruas. Só digo que ele é muito maduro, desenvolveu muito rápido, então a maturidade do Dororo, que carrega o nome do anime, me impressionou. Me impressionou e me incomoda um pouco porque a criança é burra, né? Crianças geralmente são burras. Ah, mas ele é uma criança que sofreu, é uma criança órfã, deve ter aprendido a sobreviver por conta própria. Eu sei, a gente pode aceitar isso para tentar entender mais toda essa inteligência desse personagem. Mas que geralmente a criança é burra, independente da situação. É claro que a vida ensina, apesar das dificuldades. Mas, no geral, não é comum. E o Hyakimaru, que é o protagonista da história, olha, a gente só fica torcendo para ele. Ele é obcecado em conseguir o corpo dele de volta. E você entende perfeitamente, não é justo. Ele foi uma criança oferecida de oferenda para os demônios e tomaram o corpo dele sem o consentimento dele. Então, ele é obcecado a recuperar cada parte do seu corpo de volta e experimentar a vida como ela é, o que ela tem a oferecer através dos órgãos, através do sentido, que são coisas que ele não tem no início do anime. Então é perfeitamente compreensível a jornada e o objetivo de Hyakimaru. Não diria que ele é obcecado, ele só está pegando de volta o que é dele. E falando em obsessão, tem uma cena que me chama um pouco a atenção. É uma vila que eles passam, e lá tem uns demônios que são protegidos pelos próprios vilarejos, pelos próprios cidadãos ali do vilarejo. Aí por que esses cidadãos protegem os demônios que o Hyakimaru quer matar? Porque há muitos anos atrás, esse vilarejo, as pessoas do vilarejo, ofereceram para os demônios crianças abandonadas em um orfanato para poderem ganhar prosperidade na terra deles. Algo parecido com o que o pai do Hyakimaru também fez com ele. O pai do Hyakimaru vendeu
os órgãos do Hikamaru para poder ganhar prosperidade também. E esse vilarejo não foi diferente, fez a mesma coisa. E assim que o Hikamaru ele derrota o demônio daquele vilarejo, o vilarejo volta a perecer e acontecem desgraças, a plantação de arroz é queimada e todo mundo ali vai passar uma necessidade no inverno. Só porque o Hikamaru derrotou os demônios daquele vilarejo e aí toda a desgraça volta para aquele vilarejo depois. Aí o que acontece? A gente tem uma reflexão nesse momento. Será se tudo isso valeu a pena? Até o Dororo, ele faz essa pergunta pro Hikamaru. Hikamaru, você derrotou o demônio, mas olha só como eles estão. Valeu a pena? O Hikamaru só responde, eu não ligo. É porque nesse momento ele já tinha recuperado o paladar, ele já podia falar, mas já vai acostumando que ele é de poucas palavras. Ele resume tudo em uma curta frase. E convenhamos, não é para você sentir pena daquele pessoal do vilarejo, pois eles conseguiram tudo o que eles queriam em troca de um sacrifício de crianças inocentes. Então, apesar da resposta seca do Hikamaru e da gente ver aquela cena lá dos aldeões passando necessidade, cara, nem o Hikamaru tem nada a ver com isso e nem as crianças que eles sacrificaram tem nada a ver com isso. É que talvez você fique pensando assim, poxa vida, mas os aldeões ali tinham outras crianças também, elas também vão passar necessidade. E o Hikamaru foi egoísta, deveria ter deixado os aldeões lá com o demônio, e ele já tinha recuperado algumas partes do corpo dele. Por que ele insiste tanto em recuperar o corpo dele por inteiro? Olha, nesse momento, se você for um pouco racional, você vai pensar assim, dane-se as pessoas do vilarejo, de certa forma, eles mereciam, e mesmo que não merecessem, o Hikamaru não tem nada a ver com isso. Se a morte daquele demônio era necessário para ele recuperar seu corpo, isso é uma coisa do Hikamaru com os demônios. Ele só está cobrando o que é dele de volta. O mundo foi cruel com o Hikamaru, começando pelo pai dele. E a propósito, você quer conhecer onde começa a parte tóxica da sociedade? Começa pela família. Mas no caso do Hikamaru foi ao extremo porque ele foi oferecido aos demônios quando era bebê. Então sim, por um segundo eu senti pena daquele pessoal do vilarejo, mas poxa vida, olha só o que eles fizeram com as crianças do orfanato. E eu sei que tinha outras crianças ali, da nova geração, que iam passar necessidade também, mas é como eu acabei de dizer, Hikamaru não tem nada a ver com isso. E eram tempos difíceis mesmo, e as pessoas têm que aprender a sobreviver com o que têm e parar de pensar na ganância. Isso, de certa forma, o anime ensina. Podemos pegar isso como base também pelo Hikamaru. Ele começa sem nada, nem corpo, nem voz, e vai reconstruindo não só o físico, mas a alma. A dor pode ser o ponto de partida para a transformação real. Então, o próprio Hikamaru é uma prova disso. O Hikamaru ele nasceu sem nada, mas a vontade de viver dele era tão grande que ele se tornou muito forte por isso. E isso também vai trazer uma reflexão mais à frente. Tem também o próprio Dororo, que foi órfão em um mundo quebrado, difícil, mas ele continuava acreditando e lutando por justiça. A lição que a gente aprende através do Dororo é que não importa o quão difícil seja a vida, ainda dá para encontrar sentido e propósito. E aproveitando que eu estou falando de lições, a gente descobre que o Sr. Daigo, o pai do Hikamaru, ele tem um segundo filho. Mas dessa vez o filho dele é perfeito e herdeiro de toda aquela região. E o filho dele descobre que o Hikamaru é o irmão dele. E ele também descobre que o irmão dele foi oferecido para os demônios para que as suas terras tivessem prosperidade. Essa prosperidade realmente veio. Só que o Hikamaru foi praticamente sacrificado por isso. E ao invés do irmão dele ir lá com pena, do irmão dele, tu é meu irmão, poxa vida, é uma pena o que nosso pai fez com você, não sei o quê. Não. Ele vai lá e tenta matar o irmão para garantir que as terras dele e do pai dele continuem em prosperidade. É uma parte que chama a atenção também, porque a gente pode entender que julgar sem entender a dor e o contexto do outro é um erro comum e perigoso. O irmão dele não buscou entender por tudo que ele passou. Na verdade, o irmão dele sabia, mas não demonstrou nenhuma empatia. Poderia ter sido com ele.
Poderia ter sido com ele, simples assim. E é incrível como, mesmo assim, ele não se tocava disso. E essa é uma outra diferença que a gente percebe do Hikamaru, porque ele nasceu sem partes do corpo, mas mesmo assim mostrou mais humanidade do que muitos que estavam inteiros. Você pode não ter tudo, mas suas atitudes definem quem você é. Você vê o irmão dele, tinha tudo. Os órgãos, nasceu perfeito, vem de uma família rica, próspera. Tudo bem que a prosperidade veio através do sacrifício de Hikamaru, mas é só para você ver como a ganância do ser humano nunca termina. Ele nunca se contenta, mesmo que tenha que sacrificar um membro da própria família. E aí, no meio dessa história, nós temos um irmão tentando matar o outro. E também a gente aprende uma outra lição. É que no final, Hikamaru tem a chance de matar o irmão dele. O irmão dele que estava tentando matar ele. Só que no último momento, para não perder a humanidade, o Hikamaru perdoa o irmão dele. Poupa a vida do irmão dele. Essa é uma questão que você vai se perguntando ao longo do anime. Será se o Hikamaru, com o objetivo de recuperar seu corpo, será se ele vai fazer isso a todo custo? Porque se ele fizer isso sem ligar para nada, ele pode se tornar tão demônio quanto os demônios que ele estava tentando matar. E apesar de poupar a vida do irmão, uma coisa que eu não estava esperando é que ele teve a chance também de matar o pai, que deu início a toda a desgraça que ele passou na vida dele. Ele teve essa chance. E eu jurava que ele ia matar o pai dele também, só que não. Ele também não mata o pai dele, deixa ele vivo. Então o Hikamaru, ele perdoa tanto o irmão dele, que ficou perseguindo ele, quanto o pai dele, que trouxe toda a desgraça para a vida dele. E aqui mais uma lição aprendida. O perdão é mais difícil e mais poderoso que a vingança. Ele perdoou o Daigo e o irmão dele. Isso não foi fraqueza, na verdade foi força. Perdoar não apaga o que aconteceu, mas liberta você do peso de carregar aquilo para sempre. Mas eu vou te falar, ele tinha motivos de sobra para matar pelo menos o pai. Sabe, de sobra, pela covardia que o pai dele fez quando ele era um bebê. Mas o Hikamaru quis preservar a sua humanidade e percebeu que se vingar com ódio só ia destruir quem ele é por dentro. Então, olha as lições que esse anime traz. E uma coisa interessante também que ensina, que eu percebi, é que a gente é tão imediatista para o sucesso, para a riqueza, para o reconhecimento, que a gente acaba fazendo essas desgraças, fazendo atitudes duvidosas, vendendo nosso próprio corpo em algumas situações. Mas olha só o que o pai do Hikamaru pensou no momento em que ele foi poupado. Porque o Hikamaru está lá, vendo seu pai ajoelhado, já se entregando pela derrota, porque o filho dele, o Hikamaru, derrotou todo o exército dele, então ele está lá ajoelhado, só esperando o próprio filho dele matar ele, só que ele estende a espada, mas não acerta o pai dele. Poupa a vida do pai dele sem dizer muita coisa e vai embora. Diante desse movimento do Hikamaru de virar as costas e ir embora, desistir de matar ele, que realmente a gente fica torcendo para que ele matasse ele desde o começo, e o Sr. Daigo tinha consciência que ele merecia morrer mesmo, pelo que ele fez com ele. Mas assim, diante do gesto do Hikamaru, o Sr. Daigo ele tem a seguinte reflexão. Ele fala o seguinte: se eu tivesse deixado você ser meu filho, se eu não tivesse te oferecido para os demônios, você teria trazido prosperidade para minha terra, porque eu nunca vi um homem com uma vontade tão grande de viver. E de fato, essa reflexão final do Sr. Daigo faz todo sentido, porque foi isso o que tornou o Hikamaru muito forte. E com um filho forte desse, ao lado dele, ele seria imbatível. E suas terras, com certeza, prosperariam, provavelmente ainda mais. E é isso que é o resultado do imediatismo. A gente acaba tomando medidas imediatistas que só atrasam a nossa vida ao invés de contribuir para ela. Ou até mesmo, como foi no caso do anime, certas atitudes imediatistas e egoístas podem até mesmo nos destruir. Essa foi a principal parte
que eu gostei do anime. Essas lições que ele traz, com relação também à arte, a animação é muito bem feita, muito bem fluida. Me lembra, de certa forma, a arte das animações dos anos 90, que as animações dos anos 90 tinham uma arte incrível. A animação não era tão boa, mas a arte era tão incrível que eu juro pra você, você nem ligava pra animação. Só que esse aqui tem os dois, tanto a animação fluida quanto a arte que tá muito boa. É um anime que apresenta uma jornada e carrega um certo drama. Geralmente eu não gosto muito de animes dramáticos, mas é claro que isso vai depender da obra. Só tô dizendo que sempre prefiro assim animes com um tom mais animado, mas com certeza tu não vai encontrar muito isso aqui não, nesse anime, porque ele é um tanto dramático. Essa é uma parte que eu não curto tanto, geralmente, é claro que essa não é uma regra absoluta, mas também a parte da ação é muito boa. O anime ele tem seus altos e baixos, mas no geral eu dou um ok para ele, acredito que você vai gostar, e talvez você fique incrédulo com tamanha desumanidade que as pessoas são capazes de apresentar. E elas são mesmo, tá? Principalmente em tempos difíceis, que é na época em que se passa esse anime. Então, Dororo é um anime que eu curti, eu não vou colocar ele numa categoria tipo, nossa, que anime top, um dos melhores que eu já assisti. Não, eu não coloco nessa categoria, mas eu também não coloco ele numa categoria ruim. De fato, ele não é ruim, ele é interessante e você quer saber como essa jornada vai terminar. Eu também acho um anime um pouquinho esticado, um pouco a mais do que deveria ser, são 24 episódios, mas eu acho que não precisava disso. Dava para ser um pouco mais curto, sabe? Dororo fala sobre perda, superação e identidade. Você já se sentiu perdido, como se uma parte de você tivesse sido arrancada? Talvez não o corpo, mas a alma? Traumas, injustiças, decepções, tudo isso nos tira pedaços ao longo da vida. Mas o anime mostra que a gente pode se reconstruir e que o mais importante não é o que te fizeram, mas o que você escolhe fazer a partir disso. É sobre manter a humanidade quando o mundo todo quer te transformar no monstro. E é isso, essa é a minha opinião sobre esse anime. Diga-se de passagem, belíssimo, com arte belíssima, animação muito boa também. Dororo. Se gostou, deixa seu like. Também não deixa de comentar aqui embaixo se esse anime deixou você reflexivo ou não. Sessão encerrada. Até o próximo vídeo, se tudo der certo. Até lá!